Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Essa mini canalização foi dada em Wilmington, Carolina do Norte, em 19 de novembro de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há muitos que ouvem a essas canalizações. E há sempre um tema com relação àquelas que são curtas, e que vem antes dos seminários. E o tema é: como você cogniza o que está ouvindo? Há uma concha que você precisa superar. E mesmo aqueles que acreditam muito firmemente nesse tipo de coisas ainda têm a concha. A concha é aquilo que é uma realidade tridimensional que vocês têm o tempo todo. Como isso se encaixa naquilo? Você precisa se ajustar para atravessar aquela concha de crença para poder então se abrir para esta. Se você não é alguém que tem acreditado nestas coisas antes, e esta é a sua primeira vez, é simplesmente a voz de um homem que tem falado por horas. A concha que você precisa atravessar é uma concha que então reconhece algo que está fora do seu normal. E é sobre isso que eu quero falar. Por anos, meus queridos, por mais de 2 décadas, todas as vezes que eu me sento com meu parceiro e ele se afasta, todas as vezes há esse ajuste que precisa ser feito na sala. Onde você sai de uma caixa e ela se expande e então você entra em outra. E então você começa a sentir a energia, a benevolência, a compaixão. E alguns de vocês começam a se perguntar: isso poderia ser realmente verdadeiro? E então você começa a senti-lo. E alguns de vocês, com dons excepcionais, podem até ver as cores, talvez até mesmo a evidência da comitiva. Mas o Criador está aqui de formas que você não pode acreditar, porque você disse que o reconhece, o espera, tem intenção para isso. Todas essas coisas que nós dizemos que têm energia no momento. E no passado, isto nunca mudou. Havia uma série de vezes onde precisávamos nos acostumar a isso e então se abria. O que estamos vendo agora, meus queridos, é que tão logo eu me sento na cadeira, mesmo antes de eu me abrir e dizer: saudações, esta caixa já se foi. E há tantas mais expectativas, há um cognizar, uma compreensão de que a vida regular inclui estas coisas, até tal ponto que muitos de vocês até mesmo começaram a canalizar por si mesmos. Não necessariamente vocês estão abrindo um livro pela primeira vez, ou precisando arrastar-se através de um muro de descrença pela primeira vez, ou uma vez após outra. Você vem esperando e você está aberto para isto. Por todo o planeta. Eu tenho visto isto. Meu parceiro não. Ele está afastado. Ele não sabe. No passado, este sempre foi um momento de introdução. Nós perguntamos: é real ou não é? O que você aceita ou o que você não aceita? E de repente estamos dizendo isto. Estude o que você sente. Você sabe que é real. Agora juntos vamos usá-lo. Esta canalização é uma transmissão, se você quiser chamar assim, do outro lado do véu. Não apenas para o humano que está sentado diante de mim, mas para aqueles que ouvirão mais tarde, que lerão mais tarde, em alguns casos.
E então precisa incluir pedaços e partes da metafísica, sobre a qual vocês apenas falaram a respeito. Será possível, assim como a própria estrutura atômica que eles estudam, que tudo esteja conectado? Tudo. E esta seria a consciência nesta sala. Para aqueles que despertaram como velhas almas e que permitirão essa consciência que vocês têm, poderá literalmente estar transmitindo os sentimentos desta mensagem para todos. E se o que você faz sozinho em casa, na benevolência e na graça, da meditação, do Espírito, conforme você sente em suas próprias células que você está em contato, e se esta for uma luz que é vista em toda parte, não em 3 dimensões, mas em lugares que talvez sejam mais escuros do que este, por outros trabalhadores da luz que estão gritando: onde está Deus? Agora. O que eu deveria fazer agora? Então você se senta e medita. Nesta cidade, e atravessando o mundo, eles sentem algo instantaneamente em sua estrutura celular, e eles relaxam. E a paz que você tem aqui é a paz deles, porque tudo está conectado. Isto não é novo. O conceito não é novo, mas a realidade da possibilidade disso está aqui. É sobre isso que ensinaremos por várias vezes daqui em diante. Que impacto você tem com aqueles ao redor do planeta? Porque eles estão aliados com você de uma forma que não é algo que você ainda aceita. E aí está o meta do metafísico. Eu direi a você como isto não é novo. Desde sempre, as pessoas têm orado umas para as outras. Desde o início daquilo que vocês chamam de sistemas espirituais organizados, grupos de pessoas se sentavam e visualizavam uns para os outros. E vocês nem mesmo pensavam 2 vezes em ir para um encontro de oração. Mas foi dito a vocês, por anos, que aquilo que você estava fazendo era orando para uma fonte intermediária, que precisava ir para cima, ser analisada e depois precisava retornar. E agora você sabe melhor. Onde está Deus? Onde está Deus? E você sabe a resposta. Em você. Em você até tal ponto que há centenas de trilhões de moléculas em seu interior que todas têm Deus nelas. Há tanto conhecimento, sabedoria e poder em você. Está apenas começando a ser visto. Está só começando a ser usado até um nível em que dissemos que poderia. Não há intermediário. Quando você medita e ora, você está criando naquele momento. Isso leva vocês a dizer: então para o que eu deveria orar? Isso é tão poderoso. Para que eu deveria orar? Como eu deveria fazer? E a resposta sempre foi a mesma. Você se senta e visualiza o porvir mais benevolente para todos nesse planeta, para que a paz esteja com aqueles que precisam. Você estará criando um conduíte pacífico que outros poderão usar. É isso que você está fazendo. Você não está orando para eventos. Você está orando para porvires que fazem sentido, que são benevolentes, para a paz para aqueles que estão com problemas. E funciona. Você já esteve no telefone com alguém que tinha um problema? E você pôde sentir em seu coração o que você queria enviar para ele, a paz que você tinha. E eles estavam cruzando seus braços com preocupação e medo.
E então você podia ouvir algo no outro final da linha. Havia lágrimas de reconhecimento, talvez, de relaxamento. Eles estavam conversando com alguém que se importava. Eles estavam sentindo aquilo que você estava oferecendo. Você abriu o conduíte para eles, para que ele pudesse sentir o que você estava sentindo. É tão simples quanto isso. Apenas sem o telefone. Quantos de vocês estão se dando conta agora de que isso é real? Será possível que um homem, uma mulher, um humano, pode abrir o véu até tal ponto que uma mensagem como essa poderia ser entregue de forma sucinta, amorosa, de forma acurada e verdadeira? E a resposta tem sido sim para todos vocês. Não precisa ser sentando-se diante de uma plateia. Se você se sentar sozinho, se abrirá. Você pode ter isso para si mesmo, para os outros. Você não precisa transmitir em um idioma. Você não precisa escrever. Você pode simplesmente estar com isso. Canalizando o seu eu superior para você. E ver o que ele tem a dizer. Abra este portal, se quiser chamar desta forma. Por um momento, que é a conexão entre você e o Espírito, a fonte criativa. Há 26 anos, eu disse que Deus está em seu interior. É um eco do que tem sido dito nesse planeta por milhares de anos, de alguns daqueles que originaram sistemas de crenças. Você sabia que o ser humano, a primeira ideia do ser humano intuitivo sobre quem era Deus, como está escrito, e em sistemas espirituais organizados, era que Deus está em seu interior. Vocês andam por aí em sua vida, vocês têm vidas passadas, e vocês continuam retornando. Informação original. E aqui vem ela novamente. Resumindo, para esta pequena canalização, eu digo para você, você é muito mais poderoso do que imagina. Você é uma velha alma que vive em um país onde você não tem fome. Onde você pode ter paz e pode sorrir e pode ter alegria quando quiser. E há tantos ao redor deste planeta que não podem ter nada disso. E, no entanto, eles conhecem o Criador. E eles meditam, e eles se sentam e oram. E eles pedem e pedem, sem saber que eles têm a resposta. Se você começar a projetar essa paz que você tem e que você pede para todos aqueles que precisam dela, de qualquer forma que eles precisem, eles sentirão. Este é o novo ser humano, mais agora do que jamais antes. Que esse trabalho de conexões multidimensionais para as velhas almas está começando a se formar. Isso significa que juntos, a consciência desse planeta tem uma chance. Porque aqueles de vocês que podem criar tão facilmente, podem ajudar aqueles que não podem ainda. É apenas o início dos novos tipos de coisas que estamos dizendo a vocês, que agora são possíveis. Haverá mais. Esta noite eu quero falar sobre os trunfos. O que eles significam. O que eles têm sido no passado. E o que está ocorrendo agora. E até lá. E assim é.